Cientistas no Chile questionam se a Antártida atingiu um ponto de não retorno. Quase 1.500 acadêmicos, pesquisadores e cientistas especializados na Antártida se reuniram no sul do Chile para a 11ª Conferência do Comitê Científico de Pesquisa Antártica esta semana para compartilhar as pesquisas mais avançadas do vasto continente branco. Quase todos os aspectos da ciência, da geologia, a biologia, da glaciologia e as artes foram abordados, mas uma grande corrente subterrânea percorreu a conferência. A Antártida está mudando mais rápido do que o esperado. Eventos climáticos extremos no continente coberto de gelo não eram mais apresentações hipotéticas, mas relatos em primeira mão de pesquisadores sobre chuvas intensas, ondas de calor intenso e eventos repentinos de Fallen, ventos fortes e secos, em estações de pesquisa que levaram ao derretimento em massa, rompimentos gigantes, geleiras e condições climáticas perigosas com implicações globais. Com dados detalhados de estações meteorológicas e satélites datando de apenas 40 anos, os cientistas se perguntaram se esses eventos significam que a Antártica havia atingido um ponto crítico, um ponto de perda acelerada e irreversível de gelo marinho da camada de gelo da Antártida Ocidental. A incerteza sobre essas observações atuais indicam a incerteza sobre se as observações atuais indicam uma queda temporária ou uma queda acentuada de gelo marinho, disse Liz Kelly, especialista em paleoclima da Universidade Victoria de Wellington, na Nova Zelândia, que liderou uma sessão sobre previsão e detecção de pontos de inflexão na Antártida. Estimativas da NASA mostram que a camada de gelo da Antártida tem gelo suficiente para elevar o nível médio global do mar em até 58 metros. Estudos mostram que cerca de um terço da população mundial vive abaixo de 100 metros verticais no nível do mar. Embora seja difícil determinar se atingimos um ponto sem retorno, Kelly diz que está claro que a taxa de mudança não tem precedentes. Você pode ver o mesmo aumento de CO2 ao longo de milhares de anos, e agora isso aconteceu em 100 anos, diz Kelly. Mike Weber, paleoceanógrafo da Universidade de Bonn, na Alemanha, especialista em estabilidade da camada de gelo da Antártica, diz que registros de sedimentos que datam de 21 mil anos mostram um período semelhante de derretimento acelerado do gelo. A camada de gelo sofreu uma perda acelerada de massa de gelo semelhante pelo menos 8 vezes, disse Weber, com a aceleração começando ao longo de algumas décadas, dando início a uma fase de perda de gelo que pode durar séculos, levando a níveis de mar dramaticamente mais altos ao redor do mundo. Weber disse que a perda de gelo aumentou na última década e a questão é se isso já deu início a uma fase de séculos ou não. Talvez estejamos entrando em tal fase agora, disse Weber. Se estivermos, pelo menos por enquanto, não haverá como pará-lo. Embora alguns digam que as mudanças climáticas já estão definidas, os cientistas concordam que os piores cenários ainda podem ser evitados, reduzindo drasticamente as emissões de combustíveis fósseis. Weber diz que a costa terrestre se recupera em resposta aos recuos das geleiras e que a diminuição de seu papel pode equilibrar o aumento do nível do mar, e uma nova pesquisa publicada semanas atrás mostra que um equilíbrio ainda é possível se a taxa de mudança for lenta o suficiente. Se mantivermos as emissões baixas, podemos acabar com isso, eventualmente, disse Weber. Se a mantivermos alta, teremos uma situação descontrolada e não poderemos fazer nada. Mathieu Casado, meteorologista paleoclimático e polar do Laboratório de Ciências Climáticas e Ambientais da França, é especialista em estudar isótopos de água para reconstruir temperaturas históricas. Casado diz que dados de desenho de núcleos de gelo coletados em toda a camada de gelo permitiram que ele reconstruísse padrões de temperatura na Antártica que datam de 800 mil anos. A pesquisa de Casado mostrou que o atual aumento da temperatura nos últimos 50 anos estava claramente fora da variabilidade natural, destacando o papel da indústria na produção de emissões de carbono que impulsiona as mudanças climáticas. Ele acrescentou que a última vez que a Terra esteve tão quente foi há 125 mil anos e os níveis do mar estavam de 6 a 9 metros mais altos, com uma grande contribuição para a Antártica Ocidental. A temperatura e o dióxido de carbono estavam historicamente em equilíbrio e se equilibravam, disse Casado, mas atualmente temos níveis muito mais altos de CO2 e estamos longe do equilíbrio. Casado e outros cientistas observaram que a velocidade e a quantidade com que o carbono está sendo bombeado para a atmosfera não tem precedentes. Gino Cassassa, glaciologista e chefe do Instituto Antártico do Chile, disse que as estimativas atuais mostram que o nível do mar subirá de 4 metros até 2100 ou mais se as emissões continuarem a aumentar. O que acontece na Antártica não fica na Antártica, diz Cassassa.
Acrescentando que os padrões globais atmosféricos oceano-climáticos estão ligados ao continente. A Antártica não é apenas um refrigerador de gelo isolado ao resto do planeta e que não causa impacto. Cientistas alertam que o terceiro maior glacial dos Alpes está desaparecendo, podendo causar danos devastadores ao planeta Terra. O Mer de Glace, o maior glacial da França, localizado no icônico Vale Chamonix-Mont Blanc, um ponto turístico, está desaparecendo em ritmo alarmante. Reconhecido como o terceiro maior glacial dos Alpes, ele já perdeu até 40 metros de gelo em algumas áreas nos últimos 4 ou 5 anos, segundo o cientista glaciologista Luc Morel. Este fenômeno evidencia as severas consequências das alterações climáticas, o problema que afeta os glaciares ao redor do mundo, com a Europa sendo particularmente atingida devido ao seu rápido aquecimento. O declínio do Mer de Glace não é apenas uma questão ambiental, mas também um desafio econômico e turístico. A região de Chamonix, nos Alpes franceses, conhecida mundialmente por suas atividades de inverno, depende fortemente do turismo para sustentar sua economia. Perder o glacial ou vedar o acesso a ele poderia significar um duro golpe para a região. No entanto, a preocupação do cientista com o meio ambiente, a conscientização sobre as mudanças climáticas levam os responsáveis locais a buscar alternativas que possam equilibrar a preservação do glaciar e do continente e a continuidade das visitas turísticas. Para enfrentar este desafio, foi inaugurado recentemente um novo teleférico projetado para oferecer aos turistas um acesso mais fácil direto ao glaciar. Este investimento não só facilita a chegada dos milhares de visitantes que exploram a região anualmente, mas também serve como uma ferramenta educativa poderosa. Através deste novo acesso, os turistas podem observar de perto as dramáticas mudanças que o aquecimento global está provocando no Mer de Glace, tornando-se testemunhas diretas do impacto ambiental em curso. Essa iniciativa é um esforço consciente para manter o turismo ativo, enquanto se aumenta a conscientização sobre a urgência das questões ambientais. Chamonix, portanto, não apenas preserva sua principal atração, mas também transforma a visita ao glaciar em uma experiência educativa e transformadora. Especialistas ambientais, como o próprio Luc Morel, estão cada vez mais preocupados com o ritmo acelerado do derretimento dos glaciares. A perda de 40 metros em menos de meia década tem uma evidência alarmante que sublinha a necessidade de ações urgentes para mitigar os efeitos das alterações climáticas. Isso é um chamado para todos, tanto para os visitantes e turistas que agora podem ver o impacto de perto, quanto para os governos e organizações globais que têm a responsabilidade de implementar políticas eficazes da conservação. O desaparecimento do Mer de Glace é um lembrete visível e tangível da crise climática gradual do Mer de Glace. É um lembrete visível e tangível da crise climática. A região de Chamonix também continua a ser um símbolo da beleza natural dos Alpes, mas também se tornou um testemunho das consequências devastadoras da mudança climática. A ação coletiva é necessária para preservar não apenas este glaciar, mas também o equilíbrio ecológico global, que está cada vez mais em risco. Após mais de 40 anos, Egito envia armas à Somália e possível conflito com a Etiópia escala. Na terça-feira, 27 de 8 de 2024, o Egito entregou sua primeira ajuda militar à Somália em mais de 4 décadas, disseram 3 fontes diplomáticas do governo somali, em uma ação que provavelmente aprofundará as tensões entre os dois países e a Etiópia. 2 aviões militares egípcios chegaram ao aeroporto de Mogadíscio na manhã de terça-feira com armas e munições, disseram 2 diplomatas e uma alta autoridade somália, Reuters, falando sob condição de anonimato. Um vídeo compartilhado nas redes sociais, verificado pela mídia, mostrou os aviões na pista do aeroporto. Egito e Somália se aproximaram este ano depois que a Etiópia assinou um acordo preliminar com a Somalilândia, república separatista não reconhecida, localizada na parte noroeste da Somália, para arredar terras costeiras em troca de possível reconhecimento de sua independência da Somália. Um dos diplomatas disse que a Somália estava brincando com fogo ao importar armas egípcias e antagonizar a Etiópia. A oferta egípcia de contribuir com tropas para uma nova missão de manutenção de paz a ser lançada no ano que vem na Somália foi anunciada em um comunicado da União Africana no início deste mês. Cairo não comentou o assunto publicamente, relata a agência.
A Turquia sediou 2 rodadas de negociações diretas desde julho entre a Somália e a Etiópia sobre o acordo da Somalilândia, que ainda não foi finalizado. Uma terceira rodada é esperada para o mês que vem. Se os egípcios colocarem tropas no chão e enviarem tropas ao longo da fronteira com a Etiópia, isso poderá levar os dois países a um confronto direto. A ameaça de uma guerra direta é baixa, mas o conflito por procuração é possível, disse Rashid Abdi, analista do think tank Sahara Research, ouvido pela agência. A Etiópia, sem litoral, precisa de acesso ao mar. Mogadíscio insiste que a Somalilândia, que não obteve reconhecimento internacional, apesar de desfrutar de autonomia prática por mais de 30 anos, é parte da Somália. O Egito, em desacordo com a Etiópia, há anos sobre a construção de uma vasta represa hidrelétrica por Addis Abeba, nas nascentes do Rio Nilo, condenou o acordo da Somalilândia, assinou um pacto de segurança com Mogadíscio no início deste mês e se ofereceu para enviar tropas para uma nova missão de manutenção de paz no país. O exército dos Estados Unidos encomenda sinal de quase 1 bilhão para abater tanques e veículos à distância. O exército norte-americano fechou contrato de quase 1 bilhão com a empresa de defesa Aerovironment, que irá fornecer capacidade para as forças de infantaria contra tanques, veículos blindados leves e alvos reforçados, anunciou o Departamento de Defesa dos Estados Unidos em comunicado à imprensa nesta terça-feira. A Aerovironment de Simley Valley, Califórnia, recebeu um contrato de 990 milhões para fornecer uma capacidade orgânica de resistência às formações de infantaria desmontadas, capazes de destruir tanques, veículos blindados leves, alvos reforçados, alvos de desfiladeiros e alvos pessoais, diz a nota. O projeto está programado para levar 5 anos, com data de conclusão estimada para 26 de agosto de 2029, diz o Departamento de Defesa. O Comando de Contratação do Exército dos Estados Unidos, localizado no campo de provas de Aberdeen, no estado de Maryland, supervisionará o trabalho, acrescentou o Departamento. Em maio, o Pentágono anunciou o financiamento do drone Switchblade 600, produzido pela mesma companhia especializada em veículos aéreos não tripulados. De acordo com a empresa norte-americana, esse é mais um esforço para colocar em campo novos sistemas até agosto de 2025, a fim de ajudar a combater as capacidades chinesas. Força Aérea Tailandesa escolhe caça Saab Gripen para substituir seus F-16. A Força Aérea Real Tailandesa indicou o caça Gripen para substituir os antigos F-16 do país em uma disputa acirrada envolvendo a Saab e a Lockheed Martin, anunciaram autoridades na terça-feira. O Comitê de Serviço deliberou por 10 meses antes de recomendar o Gripen, embora a aprovação do governo ainda seja necessária antes que um contrato possa ser assinado. Pode-se concluir que o caça de ataque JAS 39 Gripen tem a capacidade de atender às necessidades estratégicas da Força Aérea, anunciou o painel. Um documento oficial da Força Aérea Tailandesa, divulgado em 29 de fevereiro, declarou que o programa de aviões de guerra entregaria de 12 a 14 caças. Os militares prevêem comprar 4 Gripens com um orçamento de 19 bilhões de moeda local do ano fiscal de 2025 a 2029. As aeronaves restantes serão adquiridas até o ano fiscal de 2034 para equipar o 52º Esquadrão estacionado em Korat, no nordeste da Tailândia, que aposentará seus F-16 da década de 1980 e 2028. O Gripen derrotou a oferta F-16 Block 772 da Lockheed Martin. Então, a decisão tailandesa representa uma vitória importante para a fabricante Saab. A Lockheed Martin entregou recentemente seu 4.600 F-16. A Força Aérea Real Tailandesa está familiarizada com a plataforma da Saab depois de encomendar 12 Gripen CDs em 2008. Eles foram atualizados recentemente sob um contrato de janeiro de 2021. Robert Bjork Lund, da Saab, chefe da campanha do Gripen para a Tailândia, disse ao Defense News no início deste ano que a frota existente no país é altamente confiável, altamente versátil e traz uma ampla gama de opções de armas, incluindo seu míssil antinavio RBS-15 altamente eficaz.
Um porta-voz da SAB alertou que a decisão do Comitê de Serviço em favor de novos modelos significa que nenhum detalhe foi decidido ainda, mas observou que a empresa pode incluir mísseis MBDA Meteor em seu pacote final. As ofertas finais da SAB e da Lockheed Martin foram apresentadas em 20 de agosto, e tanto a transferência de tecnologia quanto as promessas de compensação em termo usado para descrever amplamente as contrapartidas econômicas desempenharam um papel fundamental no processo de seleção. A Tailândia buscou avidamente compensações sob uma política projetada para criar oportunidades para o desenvolvimento de sua indústria de defesa, de acordo com a Força Aérea. A oferta da SAB também pode incluir atualizações para as duas aeronaves de alerta aéreo antecipado ADA da Tailândia. O White Paper da Força Aérea disse que seus radares dorsais serão substituídos a partir do AF 2026, ano fiscal 2026-2029, mas Bangkok não tem dinheiro disponível no momento. A Tailândia também tem um segundo requisito de caça para 12 e 14 aeronaves programadas para substituir o F-5FS do ano fiscal de 2031 e 2035, bem como um terceiro projeto para suceder os outros F-16 no ano fiscal de 2037 e 2046. Kongsberg vai instalar a fábrica de mísseis na Austrália e se junta à campanha local de munição. A Austrália, a subsidiária local da Kongsberg, sediada na Noruega, estabelecerá uma nova produção de mísseis no país, à medida que a empresa se junta a outros players global de munição e um esforço global multibilionário para aumentar a produção de munições. A construção da nova fábrica está programada para começar antes do final do ano, produzindo e fazendo a manutenção de mísseis de ataque naval e mísseis de ataque conjunto. Canberra está contribuindo com até 850 milhões, cerca de 578 milhões para o projeto, empregando 100 pessoas. A fábrica de Kongsberg ficará localizada no distrito do aeroporto de Newcastle, Nova Gales do Sul, a primeira planta desse tipo fora da Noruega. Um porta-voz da Kongsberg Defesa Austrália disse: levará aproximadamente 18 meses para ser construído. Esperamos que a fábrica esteja concluída no segundo semestre de 2026. Nesse ponto, ele passará por um processo de comissionamento e certificação, com o início da fabricação de mísseis a partir de 2027, aumentando a capacidade de produção em taxa total até o final de 2028. A nova fábrica produzirá principalmente armas para as forças australianas, mas a empresa espera ter capacidade suficiente mais tarde para outros clientes na região, de acordo com o porta-voz. Eric Lear, presidente da Kongsberg Defesa Aerospace, disse que a expansão segue a forte demanda internacional pelos mísseis de ataque da empresa. Embora o míssil ainda não tenha sido encomendado pela Força Aérea Real da Austrália, o chamado Programa de Investimento Integrado do governo declarou que está explorando opções para colocar a arma em caças F-35A. Enquanto isso, o míssil NSM está substituindo mísseis Harpoon em fragatas australianas da classe Anzac e contra torpedeiro da classe Hobart, sob um acordo assinado em dezembro de 2022. Aliás, um contra-torpedeiro australiano disparou um míssil NSM pela primeira vez durante o exercício de impacto de 2024 em julho. O anúncio da fábrica de mísseis coincidiu com a notícia de que a Kongsberg Defesa Austrália se juntaria a Lockheed Martin Austrália e a Raytheon Austrália como a terceira parceira estratégica no empreendimento de armas guiadas e artefatos explosivos do governo. Criada no ano passado, a GWEOEAG se encarregada de expandir a capacidade de produção de armas soberanas da Austrália. O programa priorizou 4 armas para a produção australiana até agora: o sistema de foguetes de lançamento múltiplo guiado, o míssil Sea Sparrow Evolved, munição de artilharia de 155 mm e o míssil NSM. Trata-se de investir em nossa indústria de manufatura avançada e de alta tecnologia e de desenvolver nossa base industrial de defesa soberana em áreas que foram identificadas como prioridades estratégicas, o que por sua vez significa que podemos acelerar a entrega de capacidade às Forças Armadas do país, disse o ministro australiano que supervisiona a indústria de defesa, Pat Conroy. Com visita de navio italiano, autoridades japonesas observam operações do porta-aviões F-35. Oficiais militares japoneses foram convidados a bordo de um porta-aviões italiano em visita ao Japão para ver como os F-35 operam a partir de embarcações navais como parte dos crescentes laços de defesa entre Itália e Japão, enquanto o Japão se prepara para receber o primeiro
dos 42 F-35B adquiridos, que voarão de 2 porta-aviões. A Itália enviou seu porta-aviões Cavour, que já hospeda o caça, em uma visita esta semana à base naval de Yokosuka. O Cavour transportava 6 F-35Bs da Marinha Italiana, bem como 2 F-35Bs da Força Aérea Italiana, enquanto realizava uma viagem pelo Pacífico contra o almirante da Marinha Italiana, Giancarlo Ciappina, disse ao Japan Times que o Cavour recebia oficiais da Marinha e da Força Aérea Japonesa para repassar informações sobre o voo do jato Short Take and Vestal Landing dos porta-aviões. Eles viram a bordo do Cavour, onde seguirão a atividade com os F-35B. Ele disse à publicação: com novos parceiros estamos aumentando a maneira como trabalhamos juntos. Ele acrescentou: a Força Aérea e a Marinha Italianas devem receber 15 BS cada, parte de um pedido italiano geral de 90 unidades de F-35S, que inclui outros 60 F-35AS para a Força Aérea Italiana. Os pilotos de F-35B da Força Aérea Italiana serão treinados para pilotar suas aeronaves a partir de embarcações da Marinha Italiana. O Japão está convertendo 2 porta-helicópteros para hospedar os F-35B, que planeja começar a receber este ano. As mudanças incluem pintar os diques com material resistente a motores a jato e remodelar o convés de voo para melhor hospedar a aeronave. Estamos falando de navios e aeronaves de diferentes países se preparando para operar, caso seja necessário, como se todos fizessem parte da mesma força. Disse o ministro da Defesa italiano Guido Crosetto ao Japan Times ao se juntar ao Cavour no Japão na segunda-feira. Os 2 F-35B da Força Aérea Italiana e 2 F-35B da Marinha Italiana participaram do exercício multinacional Pitch Black na Austrália em julho, antes de embarcar no Cavour, que agora está pronto para visitar as Filipinas. Crosetto diz que a visita do Cavour ao Pacífico não foi uma questão de enviar uma mensagem à China ou à Coreia do Norte, acrescentando: estamos simplesmente forjando um laço mais profundo com países amigos, com países parceiros, pois queremos manter a liberdade de navegação e a segurança marítima nesta região para promover e proteger o comércio, proteger as cadeias de suprimento. No ano passado, oficiais militares japoneses visitaram porta-aviões da Marinha Real Britânica, HMS Prince of Wales, para assistir os F-35B britânicos executando decolagens curtas e pousos verticais. A cooperação no voo da aeronave entre a Itália, o Reino Unido e o Japão acontece enquanto as 3 nações trabalham junto para desenvolver o Programa Global de Combate Aéreo de 6ª geração. Primeiro avião supersônico de combate desenvolvido no Brasil. Saiba tudo sobre o F-39 Gripen, um caso produzido pela Embraer Saab. A fabricante sueca Saab, em colaboração com a Embraer, está produzindo um avião supersônico Gripen brasileiro perto de São Paulo. O voo inaugural está previsto para 2025, enquanto busca contratos para renovar a frota da Colômbia e outros países da América Latina. Montar um caso supersônico combina alta tecnologia com precisão artesanal. O processo exige paciência e inúmeras verificações antes e depois de apertar cada parafuso com cuidado. O primeiro avião de combate produzido no Brasil, um F-39 Gripen, está sendo fabricado pela Saab em parceria com a Embraer. Ele já possui a forma de uma aeronave, embora ainda necessite de alguns meses no hangar em Gavião Peixoto, a 300 km de São Paulo. Dispositivos eletrônicos são proibidos na área por ser um projeto militar sigiloso. A indústria de defesa brasileira atingiu um marco recentemente com o início da fase final de montagem do F-39 Gripen. A fuselagem pintada de amarelo claro está sendo equipada com cabos, tubo, sistema eletrônico e motor. Após esses passos, serão instalados o trem de pouso, a pintura da camuflagem, os testes finais e, por fim, os mísseis sobre as asas. A previsão é que o avião esteja pronto para patrulhar a Amazônia, onde a Força Aérea Brasileira determinar. O voo inaugural do Gripen está marcado para 2025, conforme explicado por Hans Sjöblom, gerente de planta da Gavião Peixoto. Em 2013, o Brasil assinou um contrato com a Saab para comprar 36 aviões, impondo a condição de transferência de tecnologia e fabricação de 15 aeronaves no Brasil. Isso levou 350 profissionais da Embraer a receberem treinamento na Suécia, retornando para produzir os F-39 sob supervisão sueca. A linha de produção brasileira foi planejada para atrair novos clientes na América Latina. Atualmente, 3 aeronaves estão em diferentes estágios de montagem no hangar. O gerente Sjöblom afirma que a estrutura atual permite aumentar a produção. Se houver novas encomendas do Brasil ou de outros países, a Força Aérea Brasileira considera adquirir mais Gripen, esperando que a Suécia compre alguns KC-390 aviões de carga da Embraer.
Os diretores da SAB no Brasil e da Embraer estão atentos às necessidades da Colômbia, que busca substituir sua frota. Kiev, israelense, a discussão, adormecida por meses, ganhou nova relevância devido às tensões diplomáticas com Israel. A SAB apresentou uma proposta à Colômbia. Luiz Hernandes, diretor de cooperação industrial da SAB Brasil, evita dar detalhes devido à sensibilidade e à confidencialidade do processo. Ele confirma que a SAB está participando das licitações oferecendo F-39 Gripen fabricados no Brasil. Um desafio importante é adaptar o avião ao clima tropical, garantindo desempenho ótimo em altas temperaturas e umidade. Recentemente, o F-39 foi testado por 20 dias sobre Belém, na Amazônia, equipado com 800 sensores adicionais. Os dados dos testes são transferidos criptografados para análise. Queremos que o avião voe no limite, explica Martin Leijon Wood, chefe do Centro de Teste da SAB Brasil. Testes extremos incluem temperaturas de 35 graus e umidade de 85%. Em Belém, o caso foi deixado ao ar livre sob uma tempestade tropical para avaliação de desempenho. Além das 15 aeronaves que serão fabricadas no Brasil, o país comprou outros 21 que estão chegando da Suécia por via marítima. A FET já entregues estão em operação, substituindo a frota antiga. Graças à colaboração entre SAB e Embraer, o Gavião Peixoto também abriga centros de design, desenvolvimento de teste de voo. Pilotos treinam em batalha simulada com aviões inimigos e aliados, utilizando tecnologia avançada para manobras e emergências. Comprar caças envolve um investimento significativo, geralmente realizado ao longo de muitos anos. No caso do Brasil, a negociação durou cerca de uma década. A ex-presidente Dilma Rousseff finalizou a compra dos Gripen em 2013. Após 18 anos de discussões, enfatizando a necessidade de defesa eficiente. O contrato foi assinado por 4,5 bilhões de dólares, escolhendo os caças Gripen devido ao desempenho, custo e transferência de tecnologia, em vez dos modelos oferecidos pela França e Estados Unidos. A espionagem dos Estados Unidos, revelada por Edward Snowden, também influenciou a decisão, levando o Brasil a optar pela confiabilidade sueca. Oficialmente, os critérios incluíram desempenho, custo operacional e transferência de tecnologia, inserindo o Brasil no seleto grupo de fabricantes de caças supersônicos. SAB e Embraer esperam novas encomendas para exportar esses aviões. A guerra na Ucrânia aumentou a demanda por produtos de defesa suecos. A recente entrada da Suécia na OTAN deve impulsionar ainda mais os negócios. Enquanto isso, a América Latina se mantém livre de conflitos armados nesse país, com a indústria de defesa global em crescimento devido às tensões internacionais. Como se montou a estratégia militar dos Estados Unidos no Oriente Médio para manter o Irã sob controle? Pergunta. Os Estados Unidos transferiram forças navais e aéreas significativas para o Oriente Médio neste mês, de bases nacionais e estrangeiras, somando 10 meses de maior presença militar norte-americana na região em meio à escalada entre Israel e Irã. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirmou que enviou dezenas de caças avançadas e 2 grupos de ataque de porta-aviões para a região a fim de impedir que o Irã travasse uma guerra regional mais ampla após o assassinato de Ismail Haniyeh, principal líder político do Hamas em Júnior, realizado pelas forças israelenses.
O remanejamento de 2 grupos de porta-aviões baseados no Pacífico não deixou nenhum porta-aviões dos Estados Unidos no vasto Indo-Pacífico. O teatro prioritário do Pentágono, pela primeira vez em 2 décadas, afirma a Newsweek. Em 2 de agosto, o secretário de Defesa Leon Walsh ordenou que o porta-aviões USA Abraham Lincoln se reposicionasse no Oceano Pacífico para o Oriente Médio para substituir o uso Theodore Roosevelt. A diretriz mudou uma semana depois, com o Abraham Lincoln sendo instruído a acelerar sua viagem para complementar a presença de seu navio irmão. Os porta-aviões da classe Nimitz tinham navegado separadamente da Naval Air Station North Island, seu porto de origem em San Diego, para implantações programadas no Pacífico Oeste em janeiro e julho. Ambos estavam a caminho do Golfo de Oman no fim de semana e esperava-se que permanecesse na estação por um período de tempo definido, diz a mídia. O Theodore Roosevelt estava no Mar da China Oriental no final de junho e transitou para o Mar do Sul da China para chegar ao Mar Arábico. Cerca de uma semana depois, ele substituiu o uso de Eisenhower, que retornou à estação naval de Norfolk, na Virgínia, após 9 meses de missão de combate dentro e ao redor do Mar Vermelho. Também neste mês, o Departamento de Defesa norte-americano despaçou o Uzi Georgia, um submarino da classe Ohio armado com até 154 mísseis de cruzeiro Tomahawk para o leste do Mar Mediterrâneo. O barco movido a energia nuclear foi visto pela última vez na baía de Souda, na ilha grega de Creta, em 5 de agosto. Em um briefing na segunda-feira, 26 de 8 de 2024, o secretário de imprensa do Pentágono, Ted Raiden, se recusou a dizer se o Georgia havia chegado à área de comando central dos Estados Unidos, CENTCOM, observando apenas que ainda estava em andamento, segundo a mídia. Segundo a Newsweek, espera-se que o Georgia siga os passos do US Florida, outro submarino da classe Ohio, que transitou pelo Canal de Suez 2 vezes em 2023 em demonstrações calculadas de força. Na semana passada, Sabrina Singh, vice-secretária de imprensa do Pentágono, disse que a chegada do Georgia seria bastante perceptível. A Georgia e o Florida, entre 4 barcos da classe Ohio, que foram convertidos de submarinos de mísseis balísticos nucleares, estão estacionados na base naval submarino Kings Bay, na Geórgia. O Florida retornou ao seu porto de origem no final do mês passado, após uma missão de 727 dias. Navios de guerra americanos adicionais capazes de defesa antimíssil balístico, incluindo mais de uma dúzia da classe Erling Burke, também chegaram às áreas do Comando Europeu dos Estados Unidos e do CENTCOM, de acordo com o Pentágono. A Fox News informou na semana passada que os destroyers Uzi Arling, Burke, Uzi Berkeley, Buckley e Uzi Roosevelt, destacados para a estação naval de rota no sul da Espanha, estavam agora no Mediterrâneo Oriental. Eles estavam operando perto do líder da classe de navio de assalto anfíbio o ASP Amphibious Raider Group, que chegou à área no final de junho. É composto pelo navio de desembarque da classe Santo Antônio, US New York, e pelo navio de desembarque da classe Harper's Ferry, US Okai Hill, juntamente com a unidade expedicionária da Marinha Embarcada. Os destroyers, os Laban e os Cole mudaram do Golfo de Oman para o Mar Vermelho na direção de Israel, disseram autoridades de defesa dos Estados Unidos no início de agosto. A capacidade naval norte-americana na região está sendo complementada por uma reunião de poder aéreo também. No início de agosto, a Força Aérea dos Estados Unidos enviou um esquadrão de caça adicional para o Oriente Médio, reforçando as operações defensivas do espaço aéreo amigo e próximo. Pelo menos uma dúzia de F-22 Raptors pousados na região com parte de mudança de postura da Força dos Estados Unidos. Pelo menos 3 outros esquadrões foram enviados à região antes dos F-22, o F-15 Strike Eagles da base aérea Seymour Johnson, na Carolina do Norte, o F-16 Fighting Falcons da base aérea de Aviano, no norte da Itália, e o A-10 Thunderbolt da base aérea nacional da Guarda Nacional de Stanfield, em Michigan, segundo a mídia. A Força Aérea não revelou as localizações exatas de suas aeronaves de combate no Oriente Médio, mas analistas de inteligência e código aberto disseram que os Raptors provavelmente estavam operando na base aérea de Al-Udeid, no Catar, a maior base militar dos Estados Unidos na região. Na terça-feira, o Wade afirmou que o Irã fez ameaças e disse que pretende retaliar. Então temos que levar isso muito a sério, disse ele sobre uma possível escalada adicional por Teherã. E então continuaremos a permanecer posicionados, estamos bem posicionados para sermos capazes de apoiar a defesa de Israel, bem como proteger nossas próprias forças, acrescentou.
Agentes da França e Emirados Árabes Unidos conduziram operação para hackear celular de Durov em 2017, relata a mídia. Espiões franceses, em conjunto com os Emirados Árabes Unidos, realizaram uma operação de hacking do celular do fundador do aplicativo de mensagem Telegram, Pavel Durov. Em 2017 e em 2018, o presidente francês Emmanuel Macron lhe propôs a mudança da sede da empresa para Paris, mas Durov recusou, informou The Wall Street Journal, citando fontes. Em 2017, espiões franceses visaram Durov em uma operação conjunta com os Emirados Árabes Unidos, na qual hackearam seu iPhone, disseram pessoas familiarizadas com assuntos citados pela mídia. A operação de espionagem, de acordo com a publicação, recebeu o codinome Música Púrpura. Os serviços secretos franceses estavam extremamente preocupados com a informação de que o Daesh estava supostamente usando o Telegram para recrutar combatentes e planejar ataques terroristas. Um ano depois, Durov teve um almoço com o presidente da França, em que também conversaram sobre a concessão da cidadania francesa ao empresário. No almoço de 2018, que não foi relatado anteriormente, Macron convidou Durov, nascido na Rússia, a mudar o Telegram para Paris. Durov recusou na época, relata o jornal, citando pessoas familiarizadas com a conversa. Uma fonte próxima a Durov disse ao jornal que, por muitos anos, a imprensa ignorou intimações de órgãos judiciais enviadas por agentes de aplicações da lei. Supostamente, as intimações se acumularam na conta de e-mail da empresa, que, de acordo com a fonte, raramente era verificada. A fonte não especificou de quais países as intimações de órgãos judiciais foram enviadas. O fundador do Telegram, Pavel Durov, foi detido no aeroporto de Paris em 24 de agosto. A Procuradoria de Paris informou posteriormente que Durov foi detido para interrogatório com parte de um caso aberto em 8 de julho contra uma pessoa não identificada por suspeito de 12 delitos. As autoridades francesas também estão investigando o envolvimento de Pavel Durov do Telegram e atividades ilegais online, incluindo a suposta distribuição de pornografia infantil e tráfico de drogas. Ele também é suspeito de não cooperar com as autoridades. Ele pode pegar até 20 anos de prisão, de acordo com a relação da empresa. O prazo de detenção do fundador do Telegram expira em 28 de agosto, às 15 horas horário de Brasília. Até lá, ele deve ser acusado ou liberado. A detenção de Durov provocou críticas públicas por todo mundo. Nesse contexto, o presidente francês Emmanuel Macron foi forçado a se explicar. Ele garantiu que a detenção de Durov não foi uma decisão política e prometeu que a decisão sobre o caso do empresário vai ser tomada por juízes. A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que Moscou havia enviado uma nota exigindo o acesso consular ao empresário. Mas Paris considera sua cidadania francesa como primária. O fundador do Telegram possui passaportes da Rússia, França, Emirados Árabes Unidos e São Cristóvão e Neves. Força Aérea dos Estados Unidos revela o caça de quinta geração que ninguém consegue ver, mas todos temem. Poderoso F-22 Raptor é invisível a radares e o mais letal já construído no mundo. No mundo da aviação militar, poucos nomes evocam tanto poder e mistério quanto o Luckenhemart F-22 Raptor, o primeiro caça operacional de quinta geração do mundo. Conhecido pela Força Aérea dos Estados Unidos como Predador Supremo dos Céus, este caça furtivo continua sendo um dos jatos mais avançados e caros já construídos pela engenharia moderna. Com um preço astronômico que reflete cada centavo investido em sua construção, o F-22 se destaca como a aeronave mais cara já produzida, cerca de 350 milhões a unidade. Mas o que realmente faz do F-22 o caça mais caro do mundo? Pergunta embarque nesta jornada para desvendar os segredos que tornaram o Raptor um ícone inalcançável no combate aéreo moderno. O Luckenhemart 22 Raptor foi o primeiro caça operacional de quinta geração do mundo. E o F-22 ainda é relativamente futurista hoje. Quando o F-22 voou pela primeira vez na década de 1990, o jato foi um divisor de águas. E sem surpresa, o jato ficasse mais caro por unidade já construído. Embora o programa Luckenhemart F-35 Lightning II eventualmente superasse o programa F-22 em custos totais, o F-22 ainda reina como caça mais caro por unidade. Então, como o F-22 se tornou tão singularmente caro? Pergunta. Quando o F-22 foi projetado e construído, muitos dos conceitos incorporados nunca tinham sido testados antes. O F-22 estava ativamente rompendo o envelope
do que era possível com relação ao design de aeronaves. Rompendo um envelope significa pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento são vários. O F-22 foi uma incursão ao futuro onde ninguém tinha ido antes, escreveu o piloto, engenheiro e colaborador do Quark, Patrick Binder. Embora seja algo quase cotidiano agora, não era nada menos que um hardware de Star Wars em comparação com o equipamento existente em ambos. LM e Forças dos Estados Unidos estavam aprendendo a fazer isso conforme seguiam por esse caminho. Era uma peça de extremo exotismo, usando a engenharia e materiais de custo, não objeto, parece um avião, mas foi o primeiro caça furtivo completo e tinha um preço absurdo para a época. Como Binder aponta, em 2019 o F-22 estava muito à frente de seu tempo. 22 anos depois, ele ainda não é apenas totalmente relevante para seus objetivos de design, mas ainda é inigualável em seu nicho de combate. Basicamente, seu primeiro é caro. O F-22 foi, em muitos aspectos, o primeiro. Embora o F-22 não tenha sido a primeira aeronave furtiva da Força Aérea dos Estados Unidos, o F-22 foi o primeiro caça furtivo da Força Aérea. Uma extensa pesquisa e desenvolvimento foi feito para reduzir a seção transversal do radar do F-22, mantendo os recursos que permitiram que o jato funcionasse como um jato de ponta. Uma variedade de recursos furtivos foram incorporados ao novo jato. O alinhamento das bordas do jato, a curvatura contínua da superfície, um compartimento interno para armas, entradas serpentinas de geometria fixa, palhetas curvas projetadas para evitar a face do motor e a linha de visão da turbina. O uso de materiais absorventes, de radar no exterior do jato, tudo foi considerado, até o capacete do piloto foi refinado e ajustado para evitar um retorno do radar. Mas o trabalho e os materiais utilizados no design furtivo do F-22 também aumentaram o preço. Para atingir suas capacidades furtivas, o F-22 Raptor utiliza materiais compostos avançados, como compostos de fibra de carbono, que são leves, mais fortes. Laura Clary escreveu: esses materiais ajudam a reduzir o peso da aeronave, aumentam a sua manobrabilidade e melhoram o seu desempenho geral. No entanto, esses materiais especializados são caros e exigem um processo de fabricação meticuloso, contribuindo para o alto custo do avião. Além disso, a integração complexa de vários componentes e sistemas, incluindo sensores e armamentos avançados, aumenta ainda mais as despesas de produção. Além disso, o F-22 foi projetado pelos Estados Unidos para limitar as emissões de radiofrequência, assinaturas infravermelhas, assinaturas acústicas e visibilidade ao olho nu, os bicos de vetorização do impulso do F-22 até reduzir as emissões infravermelhas da pluma de exaustão do jato para reduzir a probabilidade de mísseis infravermelhos de homing ou de busca de calor se conectarem com o F-22. O F-22 foi a terceira aeronave furtiva dos Estados Unidos e as lições aprendidas durante o desenvolvimento do F-117 do B-2 foram aplicadas ao F-22. Por exemplo, o F-22 é menos dependente de material absorvente de radar do que o F-117, ao contrário do exigente B-2, o F-22 não precisa de ser armazenado em andares com controle de temperatura. Em vez disso, o F-22 pode ser reparado na linha de voo em um andar normal. O desenvolvimento do F-22 apresentou vários contratempos nos Estados Unidos, o que elevou o preço quando a produção do F-22 foi cortada de uma projeção de 750 ou mais fuselagens para cerca de 200, o custo por avião disparou. Durante o desenvolvimento do F-22, a Lockheed Martin encontrou problemas de fabricação e controle de qualidade, escreveu Laura Clary. A natureza complexa da aeronave, com suas capacidades avançadas de CIAT e tecnologia de ponta, apresentou desafios significativos no processo de fabricação. Esses desafios resultaram em atraso e aumento de custo, pois engenheiros e técnicos tiveram que superar falhas de projeto e garantir a adesão a padrões de qualidade rigorosos. Os rigorosos processos de teste e inspeção aumentaram as despesas gerais, aumentando ainda mais o custo por avião. Conforme relatado pela Governmental Accountability Office, o programa total do F-22 custou mais de 67 bilhões, o que significa que o custo por avião é de cerca de 350 milhões. Para colocar os 350 milhões do F-22 em perspectiva, considere que um General Dynamics F-16 Fighting Falcon custa cerca de 63 milhões de dólares.
Japão desdobra caças F-2 e F-15 em resposta à violação do espaço aéreo realizada por um avião de guerra eletrônica chinês Y-9. Na segunda-feira, 26 de agosto, o Japão denunciou uma violação de seu espaço aéreo territorial por parte do avião de guerra eletrônica chinês Shanxi Y-9Z, pertencente à Força Aérea do Exército de Libertação Popular da China. O incidente ocorreu perto das ilhas Danjo, na prefeitura de Nagasaki, no mar da China Oriental, e durou 2 minutos, marcando a primeira intrusão desse tipo no espaço aéreo japonês por parte da aeronave da Força Aérea Chinesa. De acordo com o Ministério da Defesa do Japão, o avião chinês sobrevoou as águas entre os arquipélagos japoneses de Oshikishima e Danjo, antes de entrar brevemente no espaço aéreo japonês a leste das ilhas Danjo. Em resposta, a Força Aérea do Japão ativou o protocolo de emergência, desdobrou aeronaves Mitsubishi F-2 e Boeing Mitsubishi F-15 das Forças de Autodefesa Aérea Ocidental e Sudoeste. Durante uma coletiva de imprensa realizada em 27 de agosto, o secretário-chefe do gabinete japonês Yoshimasa Hayashi afirmou que a incursão ocorreu desde que iniciamos as medidas contra as incursões no espaço aéreo. O Shanxi Y-9 pertence à Força Aérea Chinesa, é conhecido por suas múltiplas capacidades. Desde 2019, a China desenvolveu várias variantes do Y-9, incluindo aeronaves antissubmarinas de alerta antecipado e vigilância de guerra eletrônica. A linha de montagem dessas aeronaves é gerida pela Shanxi Aircraft Industries, sob a cooperação da indústria de aviação da China. O Y-9 é uma versão modernizada do Y-8, um derivado de transporte soviético Antonov AN-12 Cub, adquirido pela China na década de 1960. A produção do Y-9 começou por volta de 2010 e entrou em serviço com a Força Aérea Chinesa em 2012. Essa variante base do Y-9 é usada principalmente como transporte tático com capacidade de carga de aproximadamente 20 toneladas ou 100 paraquedistas. Nesta ocasião, a variante do Y-9 que violou o espaço aéreo japonês, designada como Y-9Z, está equipado com tecnologia avançada de guerra eletrônica, o que lhe permite realizar tarefas de interceptação de sinais contra medidas eletrônicas. Esse tipo de inclusão não representa apenas a violação do espaço aéreo, mas também uma ameaça potencial à segurança nacional, já que os sistemas eletrônicos a bordo podem coletar informações críticas. O incidente de 26 de agosto não é um fato isolado, mas nas tensas relações entre o Japão e a China. Nos últimos anos, o Japão enfrentou um número crescente de incursões aéreas por parte de aviões chineses, especialmente em áreas disputadas, como as ilhas Senkaku. De fato, entre 2023 e 2024, o Japão relatou ter desdobrado aeronaves de combate em 669 ocasiões para interceptar aeronaves estrangeiras, dos quais 70% correspondiam a aeronaves chinesas. Além disso, o governo japonês tomou medidas diplomáticas enérgicas, convocando o embaixador chinês em Tóquio para expressar seu protesto e exigir garantias de que esse tipo de incidente não se repita. No entanto, essas ações teriam um efeito limitado em dissuadir as atividades chinesas na região, que continua sendo um ponto crítico nas relações bilaterais. O Japão reforçou sua cooperação militar com aliados-chave como os Estados Unidos, Austrália e Filipinas, e aumentou seus gastos com defesa, buscando adquirir capacidade de contra-ataque que poderiam incluir sistemas de mísseis de longo alcance. Esse fortalecimento militar é visto como uma resposta direta à crescente presença militar chinesa no mar da China Oriental e em outras áreas próximas. O Pentágono busca informações sobre novos obuseiros de desenvolvimento, inclusive para a Ucrânia. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos está buscando informações sobre novos abuseiros propulsados em desenvolvimento que podem ser entregues em serviço até 2026 e potencialmente colocados em campo na Ucrânia. De acordo com um aviso de solicitação de informações publicado nesta quarta-feira, 28 de 8 de 2024, o objetivo principal é que o governo dos Estados Unidos identifique e analise preliminarmente a maturidade do sistema de abuseiros propulsados potencialmente oferecidos, diz o aviso. Ao responder à iniciativa, a indústria apresenta o USSG incentiva a indústria a apresentar sistemas maduros que estejam em serviço, bem como sistemas que possam estar em serviço até 2026. O governo de Joe Biden está buscando novos modelos de abuseiros propulsados, cujo desenvolvimento já está em estágios finais e que não exigirão investimento adicional do governo dos Estados Unidos, diz o aviso. O documento também informa que o Departamento de Defesa revisaria as informações sobre o envio desses abuseiros para a Ucrânia, embora não esteja
Embora este não seja um ponto-chave da solicitação, ainda de acordo com o aviso, o governo dos Estados Unidos não espera assinar nenhum contrato de concessão com as empresas que optarem por fornecerem as informações. Em vez disso, os dados vão alimentar a análise do governo no futuro processo de aquisição. Os Estados Unidos são o principal fornecedor de obuseiros e projetos de artilharia para a Ucrânia, incluindo a versão de 155mm, que tem sido mais demandada por Kiev desde que a Rússia iniciou sua operação militar especial em fevereiro de 2022. Os Estados Unidos forneceram à Ucrânia quase 300 obuseiros e mais de 4,5 milhões de projetos de artilharia de diferentes tamanhos.